Tema da aula de hoje, Introdução à Teoria do Indivíduo, John Locke. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o indivíduo. O que seria o indivíduo do ponto de vista que nós conhecemos, do ponto de vista do Estado, do ponto de vista do particular, do ponto de vista da essência? A gente tem que pensar o indivíduo da seguinte maneira: o indivíduo ele é construído dentro de um modelo social. Então, não existe o indivíduo puro ou indivíduo totalmente essencial. Quando a gente fala em indivíduo essencial, a gente está falando em indivíduo natural, em indivíduo por natureza. Como se nasce? Como nasce uma pessoa? Essa pessoa nasce boa? Essa pessoa nasce ruim? Essa pessoa já nasce com seus conceitos éticos e morais construídos? Acredito que parte a pessoa já nasce, parte é essência, só que parte das coisas são construídas, ou seja, parte do que a gente chama de nossa individualidade ou de nossa pessoa, ela vai sendo construída também socialmente, embora nós somos seres dialéticos, né? Ou seja, uma construção entre aquilo que é natureza, entre aquilo que é nosso, entre aquilo que é intrínseco, natural, essencial, mas a gente dialoga, a gente faz aí uma dialética com aquilo que o mundo nos apresenta. Então, quando nós nascemos, o mundo já nos apresenta uma forma de vida, o mundo já nos apresenta uma cultura, e a partir disso que somos essencialmente e desta outra parte que vem de fora das nossas experiências, nós vamos nos construindo enquanto pessoas, enquanto indivíduos. John Locke é um filósofo inglês que coloca bem esse ponto de vista. Ele coloca do ponto de vista da liberdade, ou seja, dos conceitos políticos, onde ele coloca o liberalismo político, dizendo que o Estado deve garantir aos indivíduos a sua liberdade. Ou seja, John Locke já tinha a visão que se o Estado não garante para o indivíduo uma liberdade, o indivíduo vai viver dentro de uma sociedade onde ele já é punido, onde a sua liberdade já é cerceada. Se a sua liberdade é cerceada, esse indivíduo que vive dentro de uma sociedade cerceada, dentro de uma sociedade que não se tem liberdade, esse indivíduo vai se construir de forma diferente. Então, essas liberdades, elas são essenciais para John Locke dentro do Estado. É o que a gente chama de liberalismo político. Ou seja, a política ela está sempre envolvida nas questões humanas. Tem pessoas que gostam de separar, achar que política, individualidade, religião, essas coisas não são afins, mas elas são todas afins, elas todas se interligam. Por que elas se interligam? Porque elas fazem parte da nossa construção social. Se você perguntar para um indivíduo que viveu desde criança dentro de uma sociedade escravagista, você vai perceber que ele vai ter dentro dele a sensação de querer a liberdade. Porém, ele já se acostumou a ser escravo e começa a pensar como escravo. Então percebam que existe, quando a gente está dentro de uma sociedade, existe a partir desse meio social que a gente vive, do meio da cultura que a gente vive, do meio da religião que a gente exerce, uma construção de pensamento. Então, a forma que a gente pensa, a forma que o nosso pensamento vai sendo construído, também externaliza na prática as nossas ações. Então, eu penso e a partir daquilo que eu penso, eu começo a agir. Então, por isso que o Estado está sempre envolvido quando a gente fala de liberdades individuais ou não. Então, a construção do indivíduo, ela sempre está ligada com o meio que ela vive. Porque por mais que a gente traz com a gente princípios que eu acredito que são biológicos, que são essenciais, né? Que a gente vê que tem diferença de pessoa para pessoa, não somos todos iguais,
mesmo vivendo dentro da mesma sociedade e sendo ensinado dentro das mesmas experiências sociais, a gente percebe que há diferenças, ou seja, há individualidades. Isso quer dizer o quê? Que existe parte que é essencial, existe parte que é nossa, que já nasce com a gente, mas o construto social, a construção social, ela interfere também diretamente naquilo que nós somos. Exemplo, quando você nasce, você é pequenininho, seus pais te ensinam. Então você tem a cultura do meio familiar, aquilo que seus pais te ensinam, a religião que ele te ensina, os modos éticos e morais que ele constrói enquanto coisas importantes. Se você vai na adolescência e começa a participar de grupos transgressores, aquela mentalidade transgressora vai começar a fazer parte do seu cotidiano, dependendo da força ou não que essa educação que seus pais te deram. Você pode se tornar um indivíduo mais próximo daquele grupo transgressor que você está convivendo agora na adolescência. Então, a adolescência e a individualidade, ela deve ser bem pensada. Nós devemos pensar o adolescente e pensar que é uma fase de grandes mudanças, de grandes transformações, porque o adolescente ele sai para o mundo do trabalho, o adolescente sai para o mundo do adulto e ele já esteve ali durante esse período na escola, vendo diversas formas de pensar. E fora isso, o Estado que está lá em cima. E o Estado, ele se manifesta de várias formas. Ele se manifesta num filme que você assiste, ele se manifesta numa novela que você assiste, ele se manifesta em uma forma de como um professor fala com você, ou seja, nós estamos a todo momento interagindo. E todas essas interações, elas vão estar diretamente ligadas com aquilo que nós somos. Então, por isso que as mudanças, elas ocorrem. Mas a gente nunca deixa de ter a nossa individualidade, porque senão seríamos todos massa. Por que estados que são mais ditadores constroem pessoas que pensam dentro da caixinha? Vou colocar dentro da caixinha. Por quê? Porque ali existe por trás do Estado todo um amparato, como a mídia, por exemplo, tá? Vou citar a mídia como exemplo, mas a gente pode citar várias coisas. Todas as instituições sociais trabalhando em torno da construção daquele indivíduo, ok? Um país onde se tem mais liberdade, a gente tem um indivíduo mais autônomo, um indivíduo que tem autonomia, que consegue pensar mais por ele mesmo. Para finalizar essa aula, eu vou ler um pensamento de John Locke. Ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. Ou seja, toda vez que eu entro em contato com uma leitura, aqui a gente vai colocar a leitura de um livro, a gente já pensa num livro, né, numa obra, mas a leitura, ela existe a todo momento nós estamos lendo o mundo. E é esse nosso modo individual de interpretar isso que a gente lê é que nos constrói enquanto pessoas, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, deixe um like. Beijinho para vocês.